Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindas e bem-vindes ao 3P. Este é o Papo de Preta Progressista. Esse daqui é o nosso segundo programa. Programa não, né? Isso aqui é um bate-papo muito agradável, em que a gente aprende muito, em que a gente troca com os nossos convidados sobre temas variados, assim. Eu fico feliz em ter esse espaço para conversar com pessoas que eu não tenho contato direto todos os dias ali, mas imagina, então a gente tem 1 hora para conversar. Só a gente aqui, o nosso chat participando, um monte de gente entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Curitiba in the house. Muito bom, tô feliz demais de ter esse papo hoje com um cara que eu sou fã. Vim até uniformizada para esse papo de hoje. Ó, ele já tá aqui. Vou chamar, hein? Tá todo mundo preparado? Vamos nessa. Chega mais, deputado Renato Freitas. Oba! Salve, salve, Rô! Boa noite! Satisfação sempre. Rê! Posso te chamar de Rê aqui nessa live? Posso chamar de Rô? Pode! Fazemos uma Ó, boa dupla, então. Ai, estamos uniformizados! esqueçam Satisfação! de botar minha camiseta para esse nosso papo de um projeto que a gente vai falar um pouquinho para quem ainda não conhece, vai conhecer também. Obrigada por esse papo. Satisfação, Rô. Boa noite para quem é de boa noite. Tamo juntos sempre. É isso. Como é que você tá, hein? Ah, nas atribulações, ontem recebi um pedido de cassação. Ontem? Porque em junho do ano passado eu tive uma participação na manifestação dos professores lá na Assembleia Legislativa do Paraná. Fizemos um jogral, peguei as cartas de reivindicações, pauta de melhoria de condições de trabalho, né, para os professores. E o deputado da extrema-direita, dois deles, o deputado Ricardo Arruda e o Tito Barrichello, estão querendo dizer que os professores invadiram a Alep e por terem, segundo ele, invadido a Alep, ele estaria incitando ao crime de atentado violento contra a democracia, né, contra o regime democrático, Você? porque porque Ah, em tese o legislativo é um dos poderes e se impedir o trabalho do legislativo seria também possível considerar que é um atentado à democracia, não sei, que tentaram me colocar no mesmo balaio que o deles para tentar me colocar como bode expiatório, né, dessa situação aí. caramba, Rê. Meu Deus, eles assim, eles não cansam, né? Assim, porque você também não cansa, para É, nossa sorte, né? E há um inconformismo geral em relação a tudo isso, né? Eles não gostam que a gente fale. Na verdade, a gente não deveria falar, né? Essa estrutura aí, existe um acordo nessa estrutura que é você pode participar dela desde que desde que você é isso. exato. Desde que você faça performance para o seu público, não incomode ninguém, cada um pega o seu quinhão ali do poder, faz um grande pacto de silêncio, que é o pacto da branquitude, porque 100% eles são todos brancos, toda a bancada governista é uma bancada branca, bem nascida, que representa o interesse daqueles que detêm patrimônio, terras, indústrias, capital financeiro, ou que são prepostos, meros representantes desses conglomerados empresariais lá dentro da Assembleia, principalmente do conglomerado empresarial midiático, né, Uhum. daqueles âncoras de jornais policiais e tal, também chegam lá, entram mudo, saem calado, não discutem absolutamente nada e só dizem amém para as pautas do governo.
e a gente eu não faço parte desse pacto, né? É, Então a gente incomoda e é um caminho que é sem volta, né? Quanto mais inimigos você vai colecionando, mais outros você haverá de colecionar também, junto com esses, né? Por outro lado, também, eu acho que cada vez mais a gente tem mobilizado, agitado, conscientizado uma parte significativa da população que nos apoia, nos fortalece. Eu acho que é um movimento interessante, sobretudo aqui no Sul, tão conservador, que é esse de Curitiba e né, do Paraná. que loucura, né? Ele foi reeleito. Que partido que ele é? É o PS, é o PSD? Não. Ratinho O, Júnior? o Ratinho Júnior é PSD, exatamente. Eu PSD, acho que é o partido que mais cresceu, acredita? sim. Impressionantemente, né? Esse centrão É o partido direitoso, do Kassab, bolsonarista, é o partido do Kassab. grande articulador, né? É impressionante. É impressionante a gente pensar no PSD e pensar nesse centrão que cresce, infla e vai para cá, vai para lá, vai para cá, de acordo com os seus próprios interesses, Isso. assim. Dá Eles para levam muito a pensar. sério aquela coisa do follow the money, né? Uhum. Siga o dinheiro. Só que para outra coisa, né? Mas eles seguem. É Onde muito está o doido. dinheiro, eles estão indo, né? Foram Eles os que estão mais se seguindo. beneficiaram com o orçamento secreto, né? E como é que você faz para você se blindar de tudo isso? Porque é muita energia que a gente bota em jogo, né? É. Tanto da convivência com as pessoas, quanto os casos, as denúncias, enfim. É pesado a gente falar sobre segurança pública, a gente falar sobre violência, sobre morte. É pesado. Onde é que você busca essa inspiração? Como é que você se reenergiza para seguir firme nessa luta, Rê? Olha, Rô, eu gosto muito de estar na rua. Hoje Aham. mesmo, estava lá gravando um vídeo, passei em frente a um restaurante popular, encontrei uma série de pessoas ali que estavam em situação de rua, justamente que eram atendidas na nossa sede do núcleo periférico. Daí já trocamos uma ideia, já relembramos alguns casos, já falamos de algumas desventuras, alguns obstáculos ali que a gente tem que ultrapassar para voltar mais forte e outras pessoas vêm, oh, pô, você é Renato Freitas, pô, legal, tal, dá um abraço. Fui hoje também, dei uma palestra lá numa semana na Universidade Federal do Paraná, num simpósio de direito, e também outras pessoas, né, num lugar que eu passei, eu me formei em 2012, a gente está em 2025, 12, 13 anos. Então eu também me senti muito feliz de estar lá naquele espaço, em que eu estava lá no fundo da sala, eu fui o último do vestibular, fiz pelas cotas raciais, e a minha nota foi a de corte. Por uma questão, entraria outra pessoa e não eu. E eu mergulhei, estudei, sabe, produzi, pesquisei, publiquei artigos, e me transformei na universidade, né? Então hoje mesmo foi um desses dias que eu fiquei muito feliz por lembrar que já superei, né, os piores desafios. Então todos esses que aparecem hoje em dia eu encaro com uma certa calmaria, com uma tranquilidade, até com uma lucidez de algum modo, porque eu tenho fé. Eu falei, esse fim de semana eu fui na casa de uma amiga que ela tá fazendo uma entrevista lá, eu acho que um trabalho de antropologia, história e tal, falando do núcleo periférico, justamente. E ela falando de uma das coisas que me motivava e perguntou também se eu não temia, né, pela minha integridade física, minha liberdade, minha Sim, vida, sim. né. E eu falei para ela é esposa de um grande amigo meu também, que é b-boy, um salve pra Jussara, pro Carlão aí, são um pessoal do Do hip hip hop, um hop. casal maravilhoso. E eu falei, mano, quantas vezes infelizmente, nós não fomos em velórios de amigos que morreram gratuitamente, morreram porque se afundaram nas drogas, morreram porque cometeram algum delito e foram assassinados pela polícia, morreram porque entraram em algum tipo de conflito na própria comunidade, morreram em acidentes de trabalho, morreram atropelados indo para o trabalho, morreram de doenças que eram facilmente tratáveis, mas por um descaso, uma dificuldade no acesso à saúde, enfim, que acabaram morrendo anonimamente. Eu falei, mano, se, e não enfim, a nossa vida pertence a Deus, né? E se isso ocorrer um dia, pô, mano, eu vou ter pelo menos dedicado a minha vida em algo que eu acredito.
e até o final, né? Até as últimas consequências. Então não será nada que eu tenha, ou que eu virar, ou que outras pessoas possam se arrepender no meu lugar, né? Então, Entendo. ter essa fé, sabe? E essa fé me dá tranquilidade para não enlouquecer. E é claro, tem o rap nacional, tem uma música, tem meus amigos, tem meus rolês com meus parceiros, ando sempre em Tem uma banda, estamos sinuquinha sempre que eu irmanados, sei que você uma gosta. sinuquinha, então sempre um barzinho, sinuquinha e tal. Ufa, dá uma desanuviada. Porque Boa, eu Rê. falei, quando eu tava pobre e louco no mundão, você vê, antes da minha eleição de 2020 para vereador, eu estava recebendo, eu e minha mãezinha, estávamos morando juntos, minha filha já tinha nascido, estava nesse processo da guarda compartilhada, que ainda amamentava, né? E a gente morava num cortiço, várias casas, um terreno e tal, pá, casa não humilde ali e tal, um aluguel de 700, 800 reais. E eu recebi o auxílio, né, do Covid lá. Minha mãezinha também estava recebendo um auxílio, não tinha se aposentado ainda, tá para se aposentar, não se aposentou. E estava pobre e louco, andando a pé, né, daquele jeito. E os amigos que eu tinha, que são os que eu tenho hoje, ainda, graças a Deus, Boa. eram meus maiores tesouros. Porque a gente se irmanava, se aquilombava, ouvia uma música, caminhava, livrava as neuroses junto, sabe, resolvia aquilo em coletividade. Hoje, um dos grandes problemas que eu tenho também é que, por eu ser uma figura pública, e muitas pessoas, por vários motivos, né, se aproximam e a gente cria laços e tal, muitas vezes algumas não estão exatamente naquela direção, naquele intuito, naquele Uhum. propósito. Às vezes a pessoa está ali do seu lado porque está um pouco fascinada pelo poder, o poder que nem a gente se fascina, a pessoa está se fascinando por, né, por ter contato, ou uma possibilidade de renda, ou qualquer forma de o poder, né, fascina, seduz e age como um imã, né, frente à ambição das pessoas. Então, acho que esses são os riscos aí que ocorrem, né, na nossa caminhada e que trazem um pouco de dissabor, porque soam depois como uma certa traição, né? E a gente também se reprova, tipo, putz, fui É. burro. Mas eu acho que também é do aprendizado, né? Interessante você falar sobre esse aquilombamento e essa rede de apoio que a gente tem, né? Que na verdade, assim, é uma energia você fazer parte de um grupo que também luta como você. Isso te impulsiona, te dá coragem, te estimula, né? Assim, a seguir em frente, a entender que por mais que, no seu caso, né, estando deputado na linha de frente, você sabe que tem todo um, um grupo de pessoas que precisam de você, mas ao mesmo tempo compartilham da mesma energia que você, sabe? E, Eu digo porque eu sinto um pouco isso, né, no meu grupo de articulação política. E cada vez que a gente vai e conversa, divide, a gente sai de lá mais forte, a gente sai de lá com mais vontade, mais garra, porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente precisa fazer, Rê. E é eu que a gente nunca tá só nessa nunca tá luta. só. Em nada. As É. pessoas chegam e perguntam para mim, Renato, pô, você vai lá e enfrenta os tubarões, os coronéis, Uhum, os donos do poder, com uma tranquilidade e as palavras vêm naturalmente. uhum, Você fez algum curso, você estudou? E eu falo para as pessoas, falo, mano, as palavras que eu digo, eu não inventei. Essas palavras foram construídas em coletividade, na filosofia da roda. Muitas vezes com os meus amigos, a numa vivência. outra linguagem, a Uhum, partir das nossas é. vivências. Cabeça pensa onde o pé pisa. E as experiências comuns geram ideias e cosmovisão também convergente. E eu apenas consigo traduzir
essa linguagem para uma linguagem dita oficial e fazer também essa troca de uma linguagem para outra com uma certa fluência que os livros, a leitura, o estudo me deram. Mas o pano de fundo, a raiz do que é dito, é o não dito, é o experienciado. E isso é a nossa, e essa é a nossa maior riqueza, né? Então, quando eu falo, é porque eu estou sentindo e as palavras vêm com a naturalidade que lhes é própria também, né? Mas por quê? Porque as ideias, as grandes ideias, as que merecem estar na tribuna ou representando, foram construídas coletivamente. Então, é isso, né? Sozinho ninguém faz absolutamente nada. Ah, e o bacana é que elas passam uma verdade porque elas vêm da sua vivência, né? E certamente você, né, advogado, toda essa sua leitura, né, todo esse tempo que você também se debruça aos livros, te dá fluência para que você coloque as palavras exatas no momento correto, mas a gente sente muita verdade. Você lê, Rê, ou você improvisa? Eu não consigo imaginar você lendo, por Não exemplo. vejo, eu não consigo ler. Se eu for ler, eu já começo a me embaralhar, eu já fico nervoso, daí já travo, daí já paro na metade, daí já perco o raciocínio. É, né? Eu sinto, sabe, Rô? Eu sinto. E se eu sentir, eu vou para cima, sabe? A notícia tem que me afetar, de Uhum. alguma forma. Eu vou lá e vejo uma notícia. Corrupção no 18º Batalhão de Polícia do Estado do Paraná. Capitão faz uma licitação fraudulenta para sua própria esposa, dona de rede Nossa, de supermercado, para ganhar R$ 1 milhão. Olha o nível, né? Pô, daí eu já fico de cara, eu já falo, meu Deus, olha o nível sério da mesmo? corrupção. O cara vai lá, bate, humilha, inventa esses autos de resistência aos montes. Alguns podem ser verdadeiros, podem, claro, mas outros, muitos, não são e não são questionados. Então, eu já carrego essa revolta, sabe? Indignação, Essa né? indignação contra essa estrutura militarizada que se diz acima do bem e do mal, pode me chamar de qualquer coisa, menos de corrupto, sabe? Esses hipócritas. E deve ser ver essa uma lambança dessa, uma corrupção da pior espécie, assim, de gente ignorante, limitada, né? Nada, eu já vou lá e já falo imbuído desse sentimento, dessas palavras vão chegando, né? Então, quando eu falei, por exemplo, de Israel, pô, tava lá um monte de gente com bandeira de Israel e uma Nossa. faixa contra o aborto e falando contra as drogas. Eu falei, cara, olha que loucura que vocês estão fazendo, cara. Israel, primeiro, não é cristã, não considera Cristo, né, a palavra se tornou carne e tal, não é cristã, não é. É liberal no sentido de que permite, numa série de circunstâncias, o aborto, permite o uso da maconha numa série de circunstâncias também descriminalizado. Tem a maior marcha LGBTI do Oriente Médio. Então, nesse sentido, é um polo ocidental, porque traz esse progressismo ocidental, no Oriente Médio. E vocês estão aqui de forma fundamentalista, com bandeira de Israel, falando contra aquilo que eles praticam lá, porque se escolhem numa Israel idílica, bíblica, inexistente no mundo material, Total. mais do que burrice, é até uma certa ingenuidade. Então, sabe, dá um choque nas pessoas ali, mas é sempre assim, sempre imbuído desse sentimento. Rê, tô lendo esse aqui agora, ó. Quilombismo do Abdias. Olha só, esse é clássico, Esse é hein? clássico, tô relendo. E aí eu trouxe uma frase aqui. Eu vi pela bandeira ali também, hein? É, esse daqui é: Ordem é samba, progresso é gente preta. Essa é a bandeira que tá aqui atrás de mim. Apesar de que eu sei que você é vai-vai, eu sou camisa, mas tudo bem, tá? Deixa isso pra lá. Não vamos deixar, vamos melhor deixar. Ó, Rê, trouxe pra gente começar a falar sobre segurança pública, que é um assunto que eu quero tratar com você aqui. Segura essa aí, ó. Sob a lógica desse processo, os negros do Brasil só têm uma opção: desaparecer. Seja aniquilados pela força compulsória da miscigenação e da assimilação, ou através da ação direta da morte
pura e simples. Quando ele traz aqui a morte pura e simples, eu entendo sobre esse projeto de eliminação que está acontecendo e já acontece há muito tempo. E quando a gente toca nesse assunto sobre violência e eliminação, a gente fala sobre segurança pública. Não tem como, porque a gente sabe que esse projeto vem nessa frente. E eu queria entender com você o seguinte, Rê. É por causa desse projeto aqui que nem governos de esquerda e nem de direita conseguem resolver a questão da violência e do encarceramento em massa do povo negro? Sim, sim. Cruel e verdadeira essa afirmação dele, né? Triste, revoltante, mas também reveladora do pacto da branquitude que se dá na direita e na esquerda. É só ver quando o legislador ou o julgador da Justiça Eleitoral determinou que a população negra deveria receber uma quantia X para fazer suas campanhas, para que não fossem candidaturas laranjas nas mãos dos grandes e também dos pequenos partidos, eles descumpriram, pegaram essa reserva financeira, utilizaram, eles, pessoas brancas, utilizaram a reserva destinada a nós negros, e quando veio uma multa grande da Justiça Eleitoral pelo descumprimento, eles anistiaram a si mesmos. Todos eles. Todos, sem PT, exceção. É bom deixar isso bem claro. PT, Democratas, PSD, PL, PCdoB. Nessa hora, o pacto da branquitude fala mais forte. Essa frase nos diz duas dimensões. Uma dimensão ideológica e uma dimensão material. Na dimensão ideológica, responsável principalmente pela assimilação e por essa miscigenação compulsória, se dá um processo de genocídio que é simbólico do seguinte ponto de vista. Quando você cresce a partir de referenciais de intelectualidade, de estética, de ética, de arte, cultura, brancos, quando você liga a TV e está o Fábio Assunção, a Vera Fischer, quando você vai no cinema e está o Tom Cruise, o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, e você se vê no espelho e você não tem nenhuma das características dessas pessoas, você quer ter o cabelo liso, você quer pintar o teu cabelo de amarelo, você quer fazer um procedimento no nariz para que seu nariz fique assim ou assado, você se envergonha da sua história, você vê a sua história iniciando sempre na escola como você sendo escravizado, como se você passasse a existir no mundo a partir do ponto de vista do europeu, e você vai deixando de querer ser aquilo que você é. Você vai se negando. Qual que é a negação absoluta de si próprio? Senão o suicídio. É um suicídio simbólico. Você abre mão da sua própria existência para a assimilação absoluta, completa, para querer apenas ser um arremedo do outro, na dimensão ideológica. E na dimensão material, é o processo de segurança pública tal qual conhecemos hoje, né? Que vem lá da vadiagem, da capoeiragem, dos crimes de atabaque, todos da criminalização da maconha, né? Do pito de pango, que foi justamente para criminalizar também os negros escravizados naquele momento, ou seja, um arcabouço jurídico que retirava nós negros da condição de animais diretamente para a condição de apenados, acusados, Enjaulados. enjaulados, inimigos número 1 do Estado, que unificava a nação.
a partir do medo que se tinha das revoluções haitianas e das outras de emancipação do povo negro. E isso se deu a partir do direito penal. Olha, eu sempre dou esse exemplo. Eu falo, mano, sabe qual foi um dos primeiros processos nos Estados Unidos, que é o grande líder, protagonista dessa tal da guerra às drogas? Sabe qual que é o primeiro processo de criminalização lá das drogas? É do ópio. Por quê? Porque os chineses que estavam trabalhando na construção das ferrovias, depois da grande fome que se abateu pela China, que migraram para o mundo todo, que ganhavam miséria, começaram a se rebelar em organizações porque havia muita unidade entre eles, unidade cultural, étnica e etc. Econômica, né, socioeconômica, por conta da condição de trabalho. E o que os chineses faziam culturalmente? O uso do ópio e as tranças. Essas tranças em reverência ao imperador, enfim, da cultura deles. Essas tranças na nuca, o cabelo careca, essas tranças na nuca. Anciana, tá. Tanto que a lei veio justamente nesses termos. É proibido a partir de hoje o uso de ópio, tal, bem como o uso de tranças assim, assado. Enquanto isso, a indústria farmacêutica alemã vendia para as classes subalternas, inclusive, portanto, para os chineses, xarope infantil à base de ópio, para que eles trabalhassem mais e as crianças dormissem mais sob efeito da base do xarope, que era o ópio. Então não era por conta da droga, ou saúde, ou economia, ou qualquer coisa assim. Era para controlar povos e territórios. Nesse caso, povos. Uma etnia em específico, assim como a guerra às drogas, é para nos controlar povos e territórios. E hoje a gente ainda vê esse fundamentalismo da meritocracia, que é o seguinte: os milionários são criativos, não têm mérito. Aqueles que estão, portanto, abaixo da linha da pobreza é porque não é criativo, não é inteligente, não é esforçado, não Trabalha tem pouco, insight, né? É porque trabalha trabalha pouco. pouco, é um indivíduo sem virtudes. E que, portanto, tem que carregar o peso da própria miséria nos ombros, sem dividi-lo com o Estado ou mesmo com a sociedade. É um individualismo atroz, porque culpa os pobres pela própria pobreza. Do mesmo modo, a religião do mercado, a meritocracia, a religião do Estado é o legalismo, que é a mesma coisa, parte do mesmo pressuposto. Todos têm, em sociedade, condições iguais para observar a lei. Ou seja, todos podem não furtar um pão na mercearia. Mas para um rico é sem sentido a proibição de que ele furte um pão. Agora, para uma pessoa que estiver em condição de fome, famélica, é outro sentido. Então, e daí vem a ideia da lei, né? Você infringiu a lei, bandido bom, bandido morto. A lei é sagrada, porque ela é uma representação máxima da justiça de Estado, quando a gente sabe que a lei nunca foi baliza de justiça. A escravização aqui era legal, o nazismo na Alemanha era legal em termos de lei, ou seja, a lei nunca foi parâmetro para a justiça, mas colocando a lei como sagrada e a meritocracia como sagrada de outro lado, para apagar a nossa história, e a lei para nos punir severamente, o mecanismo do genocídio caminha aí a passos largos, aí, sobretudo nesse momento de crise, de fascismo, etc. E Rê, qual seria a solução para tudo isso? Porque a gente entende que é um assunto suprapartidário, né? A gente pode trazer o exemplo da Bahia, que é governada pelo PT há quase 20 anos, em São Paulo, tudo que está acontecendo aqui, tantas denúncias que você traz aí do Paraná, também do Rio de Janeiro, enfim. Qual a solução? Qual é o caminho? O que a gente precisa fazer? Como é que a gente reverte tudo isso? Olha, Rô, eu acho que em primeiro lugar é a gente conseguir organizar as lutas no território e trazer, por exemplo, eu falei, ó, a lei diz que aquele que a infringe, em tese,
tem que morrer. Uhum. Bandido bom, bandido morto. O Estado, os representantes do Estado, na Assembleia, há pouco tempo na Presidência da República, mas ao mesmo tempo o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal decreta estado de coisas inconstitucional nas prisões do Brasil, há alguns anos já. Uhum. Ou seja, o Estado pratica uma violação de direitos, um crime permanente e sistematicamente. Então, peraí, se quem comete um crime tem que morrer e o Estado comete um crime todos os dias, então é um discurso que não se sustenta por si próprio. E a gente tem que conseguir estar nos territórios organizando, mobilizando a partir das necessidades do território, seja com a cozinha comunitária, seja com estúdio musical para produzir e revelar talentos nas periferias, seja para fomentar o esporte, né? O Brasil é uma potência sempre nos esportes, às vezes não dá o resultado porque não tem o fomento, mas tem muita iniciativa, né? Não só no futebol, mas no basquete, no boxe, nas artes marciais, em tudo, né? Então, trazer o esporte, a cultura, a alimentação, a economia solidária, ou seja, as cooperativas, para gerar renda, para as pessoas terem autonomia. E a partir desse momento, que é um momento de horizontalidade e fortalecimento dos vínculos comunitários, conseguir debater e fazer espaços de formação política em que essas contradições, que não são poucas, essa de exemplo, mas são várias. A sociedade capitalista é toda contraditória. A sociedade colonialista, neocolonialista, é toda contraditória. Não se sustenta a ideologia do mérito. Que mérito tem um juiz que julga um jovem de 18 anos e fala que ele teve a vida fácil, quando esse juiz, na verdade, nunca trabalhou na vida? Nunca fez absolutamente nada se não se formar na universidade, ficar 4, 5 anos nos melhores cursos preparatórios e ainda ter conhecimento e QI que indica para passar nas provas orais da magistratura. Que vida difícil que ele teve! Ele nem sabe o que é vida difícil. Enquanto do outro lado tem um jovem que às vezes não teve nenhum convívio com o pai, que tem uma mãe que não teve condição de terminar o ensino formal, que é uma característica do sistema carcerário brasileiro, né? Homem, jovem, negro, com ensino fundamental incompleto, ou seja, abandonado pelo Estado, pela comunidade, durante e não pôde ser devidamente amparado, orientado pela família durante a sua primeira infância. Porque a família estava trabalhando, porque a família era sua mãe, estava trabalhando, porque a comunidade estava em frangalhos, estava quebrada, as quebradas mais quebradas do que nunca. E o Estado, menos Estado. Rê, não tô te ouvindo. Será que você mutou aí? Voltou. Voltou? Voltou. Ah, que Voltou. apareceu ali 20% de bateria, daí eu acho que aquele quadradinho ali ganha. Foi E isso, foi daí isso. não tem acompanhamento desde criança. Isso quer dizer o quê? Que o Estado é corresponsável por qualquer crime que aquela pessoa tenha cometido, porque o Estado não deu a ela condição mínima, ensino fundamental, condição mínima para que ela exercesse a sua cidadania. O Estado sabotou um cidadão. E se o Estado sabotou o cidadão, esse cidadão, nos seus crimes, encontra o Estado como corresponsável. E isso não é dito, não é discutido, essas contradições todas. Então, a gente estando em território, pelo menos é pela nossa experiência política, do próprio núcleo periférico, né? A gente consegue elaborar isso e fazer as pessoas simples, comuns do cotidiano, que não exatamente estão em espaços de decisão, alterarem um senso comum quase fascista que tem se estabelecido na nossa sociedade e, inclusive, nas periferias. Pois é muito doido. Queria falar bastante sobre isso. Só uma pergunta antes. Você acha que esse caminho passa pela desmilitarização também? Passa com certeza. Porque a ideia de militarização é a ideia de amigo e inimigo, né? O militar não aprisiona, o militar elimina, né? O militar é feito para guerra. E
numa sociedade democrática, o Estado não pode declarar guerra contra os seus próprios cidadãos. A polícia, portanto, tem que ser civil. É de civil que se trata, é civil a polícia e também porque a polícia civil, a princípio, tem uma missão investigativa mais robusta, tem uma complexidade e uma inteligência maior nos seus aparatos investigativos do que a polícia militar, que é uma polícia feita para ronda ostensiva. Olha, que a maioria dos flagrantes, a polícia prende muito e prende mal a polícia militar, porque ela está toda hora rodando, olhando, enxergando e acaba pegando, se é do tráfico que se trata, pega apenas o comércio no varejo. Porque se ela está fazendo, se ela diz o seguinte, aqui nessa quebrada é conhecido pelo tráfico, e daí ela fica rodando até achar. Daí pega um monte de moleque de 18, 19, 20, 21 anos, que hoje foi preso, amanhã já tem um outro para estar no lugar dele, e que depois que ele sai da cadeia ele volta por ali, porque as condições de vida dele continuam sendo as mesmas e passou pela cadeia por um processo de prisionerização, e que foi uma verdadeira pós-graduação do crime, como as pessoas falam, enquanto que uma polícia de inteligência olharia aquilo, veria quem que é o gerente, para ver quem que é o dono, para ver quem que é o fornecedor, para tentar encontrar as rotas do tráfico desses fornecedores, para chegar na fonte. Você nunca vai ver um policial militar prendendo um traficante de verdade. Então, acaba sendo uma... Tem um documentário que se chama Notícias de uma Guerra Particular, da Katia Lund e não sei quem mais, eu acho que... Katia Lund e alguém mais. São duas pessoas que dirigem esse documentário. E lá pelas plantas, muito interessante esse documentário. Ele entrevista traficantes, moradores do morro e entrevista também policiais e pessoas do asfalto mais ligadas a policiais também e tal. E lá pelas tantas, o policial falou assim, já morreu tanta gente aqui, deles, policiais, e tanta gente lá nos morros, que isso aqui já é uma guerra particular. Não importa se vai ser o governador de esquerda, de direita, X ou Y que vai entrar. Aqui é nós. A gente que manda. E essa guerra não vai acabar. É tipo Israel e Palestina. E isso é uma grande verdade. Se você for ver, o Jerônimo lá na Bahia, é o governo da Bahia, também não vou passar pano, porque para mim ele é cúmplice, porque não é um crítico. Porque é só ver os números, né, Rê? Exato. Os números da violência na Bahia, assim, é uma coisa descomunal. E é um São governo que deveria progressista, ser progressista, exato. né? Agora, por outro lado, a polícia tem uma autonomia em relação aos governos gigantesca. Os militares têm se fortalecido no Brasil a ponto das milícias terem lançado uma candidatura à presidência da República e ganhado, e ocupado os espaços, e ter tido uma aprovação, mesmo que momentânea, da sociedade. Muitas pesquisas falam, você é a favor de milícia? Sou a favor de milícia. Como? Até que a mídia deu um passo para trás e começou também a mostrar os crimes, que a milícia trafica armas, que a milícia trafica drogas, que a milícia extorque o comércio local, que ela obriga, coage moradores a utilizar os seus serviços, que ela rouba, grila terras, promove despejos, especulação imobiliária. Opa, crime organizadíssimo, porque conta com a anuência, com a cumplicidade do próprio Estado. Morreu a juíza Patrícia Fioli, um ignorante como o Bolsonaro chegou ao poder. Daí a Globo, a mesma Globo A Força do Querer, da Geisa, lutadora de arte marcial, mulher, branca, empoderada, com uma pistola na cintura, que ia lá para o morro combater o mal. Essa ideologização, essa militarização da ideologia foi amplamente fomentada pelos meios de formação de opinião, pelos meios de comunicação, que, de algum modo, se arrependeram. Então, a desmilitarização passa por isso também. Por desmilitarizar no sentido de desmilitarizar as polícias, mas desmilitarizar os meios de comunicação também. O Uruguai proibiu esses jornais policialescos do meio-dia que tem aqui no Brasil, que não informam nada
sensacionalistas, ainda que violam o direito das pessoas, porque ganham ibope quanto mais pessoas pobres eles fazem chacota e escracham na TV pública, ao modo do que fazia o Ratinho no seu programa do Ratinho lá atrás, que pegava pessoas com doenças raras, com deformidades, que pegava mulheres que não tinham condição na época, para as pessoas que são mais jovens, para saberem, na época era caríssimo fazer um exame de DNA, até porque é uma novidade, mais ou menos, na ciência. Algumas pessoas tinham acesso, outras não. O Ratinho pegava pessoas pobres que nunca teriam essa condição, ou só depois de um processo judicial demorado, trazia elas no programa, pagava o exame de DNA, com a condição de que fosse revelado na hora. Olha o nível de humilhação para aquelas mulheres que iam naquele programa com seus filhos já crescidos, para exigir ajuda na criação do filho. E chegavam lá e, eventualmente, não era o filho da pessoa. Ou mesmo se fosse, tanto faz. Olha o escracho, olha o nível. E é assim que ele fez um império econômico, empresarial e de mídia. Hoje a Rede Massa, o SBT do Paraná, é do Ratinho. O governador do estado do Paraná é o filho dele, por herança. Isso é absurdo. Nossa, é muito doido a gente pensar nas mídias, né? Pensar nos meios de comunicação, porque são banqueiros, né? Donos de construtoras, muitos apoiadores da ditadura militar nesse pacote também, né? E agentes do ridículo, você trazer, né? Relembrar essa história do DNA do programa do Ratinho, que dava muita audiência, e como ele construiu esse império de comunicação que se retroalimenta, né? A campanha do filho, que já está pensando no próximo pleito. Os meus amigos têm uma visibilidade, eu tenho meio comunicação que é o de massa, eu chego na casa das pessoas, eu invento uma história, e aí a gente acaba com dificuldade de enxergar os buracos desse ciclo para a gente poder quebrar, né, Rê? Porque é muito poder, muito dinheiro e o microfone na mão, cara. Assim, é punk. É uma A gente tem que ter máquina que funciona direitinho, né, cara? a gente tem que ter uma fé, sabe, Rô? Porque por todos os ângulos, uma perspectiva estritamente racional, de cálculo, de lógica, a gente pode se desanimar. Porque por todos os ângulos os inimigos são maiores, mais fortes e aparamentados. Eles têm exércitos, têm armas, têm drones, têm indústria farmacêutica, têm as doenças que surgem, têm os meios de comunicação para te convencer de que a doença que eles inventaram, eles devem ganhar um Nobel porque inventaram também um remédio. Olha uma história, Rô. Olha uma história sobre remédio e coisa. Quando eu fui eleito vereador, eu fui para uma reunião com a bancada, né? A professora José e a Carol D'Artório, com o Greca, o então prefeito de Curitiba. E ele falando e contando vantagens e tal, deu um presente para o pessoal, tal. Errou meu nome duas vezes ali, eu sabia que ele me conhecia, né? Eu não falei nada. Daí quando chegou a minha vez de falar, ele já estava quase terminando a reunião, porque ele não queria que eu falasse, eu acho, né? Então ele falava, e eu não... Mas daí chegou na minha vez de falar, eu falei assim, pô, a única coisa que eu não gostei, assim, que eu tenho de memória do governo do senhor é que quando eu estava panfletando ali na praça e tomei esse tiro aqui, ó, da Guarda Municipal, antes de eu chegar no hospital lá no Cajuru, o senhor publicou nas redes sociais que confiava na Guarda Municipal e que ela tinha cumprido os protocolos de atuação. E não foi o que aconteceu, né? Eu tomei um tiro nas costas, fui arrastado no asfalto, não apresentei risco, não agredi ninguém. Então isso para mim foi algo inacreditável, partindo do senhor que era o prefeito da cidade. Sabe o que ele me falou? O que ele me respondeu? Ele falou assim, você foi atendido aonde? Eu falei, no Cajuru. Mas foi bem atendido?
Daí eu falei, depois veio uma médica lá e me atendeu bem. Ah, que bom. Cara, Pô, que loucura! Que que louco. loucura, tipo, arrebentamos você. Mas, ó, você foi atendido de graça. E nem é o SUS ainda é federal, né? Nem é do município, mas olha a lógica, Não que tem. loucura, assim, né? Tipo, as pessoas estão cagando, né? E enfrentar essas pessoas pode nos dar assim, um ceticismo, assim, sabe? Uhum. Só que a gente tem que confiar que é igual quando se planta um baobá, a gente vai plantar o baobá e a gente vai morrer E e ele o fica. baobá, e ele vai ficar e a nossa próxima geração também vai morrer, ele vai ficar, outra geração vai morrer, ele vai ficar. E mesmo assim a gente planta o baobá e sabe que daquela semente virá um baobá, se bem cuidada, regada, com paciência. Então, acho que a nossa luta também carrega essa fé, essa certeza, né, de que lá na frente vai vir um baobá redentor. Não, muito bom. Essa fé na frente e essa crença nos que vieram antes, É, né, Rê? Porque essa ancestralidade também joga a gente pra frente. Ela é, tá aqui e fala, ó, eu fiz essa parte aqui, agora eu entrego para você, depois a gente vai entregar. Mas é importante a gente ver o quanto eles caminharam para entregar para a gente hoje, da maneira que está hoje, porque a gente tem que entender essa história, né? Só que faz parte também desse processo, esse apagamento dessa história, porque quando você apaga, você traz a fraqueza, você não divide a luta, né? sim, o apagamento da história corta o nosso tendão de Aquiles, porque não Totalmente. nos deixa mais nos impulsionar, a gente começa daí a ficar no mesmo lugar. Exatamente. Dá uma fraqueza do tipo, tô no começo do processo. Não, a gente não está no começo do processo, né? Exato. Vamos falar sobre a população carcerária, que também é outro tema que, assim, incomoda demais a gente, no sentido da gente pensar em privatização, em pensar em quem está lá dentro, da maneira que vive e principalmente como sai, né? A gente pode falar, sim, que o encarceramento é um modelo falido. Obviamente, é um modelo que não deu certo. Mas aí, quando a gente projeta, o que que você enxerga como perspectiva de mudança para essa Uhum. população, hein? Olha, eu acho que uma primeira grande reforma que a gente necessita com urgência, inclusive para interromper essa marcha fúnebre do genocídio da juventude negra, é estabelecer uma virada de Copérnico, sabe? Dentro do sistema jurídico em que a propriedade, que hoje é o grande sol, no qual tudo gravita, todas as leis, para a circulação, ó, o direito do trabalho para a produção de valor e propriedade. O direito civil é para a circulação da propriedade. O direito tributário é para determinar valor, preço, taxas e etc. na propriedade. Então, o direito penal serve para proteger a propriedade. Então, todo o direito é construído em torno e gravitando em torno da propriedade. O que a gente precisa é fazer essa virada de Copérnico e colocar a vida no centro do ordenamento jurídico. A vida, a integridade física e a liberdade, elementos próprios, né, da existência digna. Sem vida, sem liberdade, sem direito à integridade física, à dignidade sexual, você não tem esses quatro elementos: vida, integridade sexual e liberdade. Esses quatro elementos são o cerne da existência humana. E só em relação a eles deve haver uma reprimenda tão gravosa como a pena de prisão.
num primeiro momento, eu acho que uma reforma razoável seria justamente essa. E fazer com que 80% das pessoas que estão presas por pequenos furtos, Muitas que nem receptação, foram julgadas estão presas, tráfico né? no varejo, as que Uhum. não foram nem julgadas, exatamente. Então, os ladrões de galinha de antes, que continuam sendo os ladrões de galinha de hoje. O que é um traficante no varejo, num bairro qualquer, se não um ladrão de galinha? Ele não, se ele existe ou deixa de existir, não influencia absolutamente nada a Uhum. dinâmica do tráfico, a existência do tráfico. Então, ele é só um laranja que, quando preso em grande quantidade, dá votos para político que pode, na ausência de informes qualitativos de grandes barões do tráfico que foram presos, já que muitos políticos fazem parte, inclusive, desses, se utilizam dos informes quantitativos. Ó, em São Paulo não me colocaram um prisionômetro, sei lá o quê, um carcerômetro, Foi. Ah, meu No Deus do centro céu, da isso, cidade, pô, isso é Renato. É, cúmulo é. da Produto, né? incivilidade. Não são pessoas, são números. Não, não Olha é a gente. incivilidade, a É. incivilidade de você se gabar de estar prendendo pessoas, quando você deveria mostrar serviço, dando caminho, dando oportunidade, estruturando, reatando vínculos, fortalecendo as famílias que eles tanto falam da boca para fora, fortalecendo as famílias, equipando a comunidade com lazer, com cultura, com entretenimento e dando condições de acesso ao ensino fundamental, que é o mínimo. Deveria, ao invés, alguém deveria colocar do lado desse prisionômetro um ensino fundamentalzômetro, matriculômetro, Total. crianças envolvidas na escola de forma integral, com comida, com lazer, com aprendizado, com arte, cultura, para que amanhã ou depois esse número diminua e as pessoas entendam que precisam comemorar quando esse número diminui e não quando ele aumenta. Isso é demais. Isso é, sabe, como discutir criminologia ou essa virada de Copérnico que quer colocar a vida humana no centro do No direito centro. para pessoas desse nível de incivilidade que chegam ao poder e não reivindicam a vida. Pelo contrário, bandido bom, bandido morto, reivindicam logo de imediato a morte. Você viu esse deputado federal que foi lá no Congresso, acho que foi hoje isso, hoje, ontem, o cara falou, eu gostaria que o Lula Oh, morresse. Ah, cara, que loucura, que coisa feia. Já ultrapassa o nível do fascismo, do ridículo, da demagogia, já ultrapassa todos os níveis. E isso é frontalmente contrário a qualquer princípio cristão. Aquele que odeia não serve a Deus, que é o Deus é amor. Está escrito, não é? Eu não estou só concluindo, falando uhum. ipsis literis, né? Está escrito na Bíblia, Deus é amor. Quem odeia não ama, é o contrário. E Deus, né, as boas novas eram as boas novas do perdão, de amar, inclusive, os seus inimigos. E daí chega uma pessoa em nome de Deus, desejando a A morte morte. do outro. Que, sabe, daí já está Celebrando a uma situação morte do outro, né? celebrando a morte de uns, comemorando a dos outros, desejando dos outros, uma coisa sinistra. Sinistra. E Rê, você que circula muito, como é que está a comunidade, como é que estão as periferias em relação à política? A gente, enfim, tivemos as eleições aí o ano passado, a gente teve, enfim, aqui em São Paulo foi um terror, né? A gente viu aí um fenômeno Pablo Marçal crescendo muito na periferia, mas muito na periferia. A gente viu cantor de rap apoiando o Pablo Marçal, uma coisa assim que não faz o mínimo sentido se a gente pensar no meio e no fim, no que eles Sim, propagam e o que eles defendem. sim. Sim. O que é isso? É um descrédito total na política? É um abandono da política para essas pessoas? É um desespero? É um grito de socorro? Como é que se enxerga?
Olha, Rô, em relação ao apoio, por exemplo, o R7, algumas produtoras de funk principalmente, sabe, Rô? De funk principalmente, fizeram esse apoio ao Marçal. Só que tem uma relação bem racional aí. Porque Hum, esse funk das grandes produtoras é um funk absolutamente mercadológico, porque apela para elementos que sempre foram vendáveis: violência, consumo, violência, consumo e sexualidade. Então, tá. se você sempre quando fez filme com violência, com sexo, ou com uma inclinação, assim, um apelo muito grande ao consumo e tal, essas fantasias, né? Você vende. E essas músicas só falam dessas grandes produtoras, só falam isso. Senta, 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 coloca, tira, não sei o quê, vai, danada, tal, pá. E daí você fica olhando aquilo, parece uma narração de um filme pornográfico. Não estou querendo ser conservador nem nada, isso é uma mera constatação. Que Tá. para mim também é reprovável. Eu não gosto. Não gosto. Porque lá antigamente, o rap não admitia que as pessoas ficassem narrando atos pornográficos no meio da favela por conta das crianças. Porque as crianças estão ali expostas, andando pelas ruas, cantando as músicas, nesse caso fazendo coreografia dessas músicas sexualizantes, e as mães estão trabalhando. E os predadores sexuais estão em todos os lugares da sociedade. Na escola, no bairro, no centro, na biblioteca. Onde você menos esperar, pode ter um predador sexual pronto para abusar de uma criança. Dentro de casa, né? Dentro de casa, a maioria dos casos. Ou seja, quanto menos você expor a criança a esse tipo de sexualização absolutamente destruidora, deletéria, destrutiva, melhor. Ao contrário disso, deveria haver o quê? Educação sexual. Daí as mesmas pessoas que são contra a educação sexual acabam produzindo sexualização precoce e impensada, inconsequente, que é o que pensa também o Pablo Marçal, que por sua vez pensa que você pode, você consegue, se você consegue, você consome. E o funk fala a mesma coisa daí. É isso aí, venceu, a favela venceu, Deus é mais, a firma tá forte, mais gasolina no tanque, só carro importado, as perigas gostam, e a gente tá chegando, a nossa festa é a melhor, Xandão, é não sei o quê, Ostentação do ostentação, caramba. arma e tal. Entendeu? Então eles, na verdade, são mais próximos do que distantes, é menos contraditório em relação a eles. E esse é o grande problema da indústria fonográfica. Acabou com o rap nacional, original, revolucionário, que teve seu auge lá em 99 e que manteve até uns 2005, 2006 ainda no topo, e depois 2005, 2006, com a popularização da internet, teve uma decadência gigantesca. Porque se antes o jovem negro de periferia como eu endossava, legitimava o grupo de rap ou o cantor de rap indo no show, fazendo um esforço para comprar o seu CD, hoje não. Hoje basta um pré-adolescente da classe média, branca, de São Paulo, do Rio ou de qualquer lugar, atrás de um computador, legitimar a música que ele quer a partir de um vírus. Ele viu, ele curtiu, legitimou. Então essas pessoas começaram, opa, se eu posso legitimar, quem paga a banda escolhe a música. Se eu estou pagando em forma de likes, porque depois do YouTube e de views, que o YouTube recompensa a partir dessa Monetiza. moeda, Uhum. monetiza, então eu posso escolher o que eu quero ouvir. Então eu quero que esse rap, pô, não fico falando dessa coisa de rua de terra, saneamento básico, um mano que morreu, a criança que foi abandonada. Não, não, eu quero uma coisa que eu me divirta aqui no meu condomínio com meus amigos, ou que eu dê risada, que seja mais pro cômico, A ou gente que foi seja para mais. superficialidade, né, Rê? Exato, Falando bastante do rap agora, ele foi para um lugar, total, total, a música total. E daí se joga revolucionária de nessas protesto virou tripes. música de relax, né? Ah, De boate. ou de, é, da, como é que é? Trip.
das trip, que fala em inglês, tem um termo, dessas viagens, ego trip, Ego trip. Isso, ego trip, daí você fala, você fumou maconha, e fala, eu tô me sentindo isso, tô sentindo aquilo, a menina que eu gosto, não sei o que e tal, ganha dinheiro, dá muitos views, a galera paga caro pra ir no show. Quem que legitimou o funk? Pô, os grupos de funk fizeram por 4 anos seguidos o show da formatura de medicina aqui da Universidade Federal do Paraná. O Pacto da Branquitude, a nata azeda, estava lá pagando cada um 300, 400, 500 reais para o cara vir para o show, 600, R$ 1.000 para o cara vir para o show. Ou seja, o cara ganhando milhões cantando para a branquitude. Para a branquitude aplaudir. E falando o quê? Ele vai lá falar que há um problema de racismo no Brasil, de desigualdade no Brasil. Não, ele vai falar isso aí, festa, bebida, trintar, Rebola, vai que vai. rebola, vai que vai. Pronto, fechou. Então esse ataque a periferia sentiu e hoje ela está desmuniciada. Se antes o rap municiou a periferia, 99 o ápice, 2002 o Lula foi eleito. E não à toa. As periferias votaram no Lula, estavam conscientizadas. Hoje, as periferias, uma boa parte dela ou nem vota, ou vota Marçal, ou outros da direita. Chuta o balde, né? Chuta o balde. Está desmuniciada, não tem mais essa capacidade crítica que a cultura deu, porque a educação se sabotou. Mas a cultura deu a partir do movimento hip hop. Hoje o movimento hip hop se enfraqueceu nas periferias e a cultura funk não soube aproveitar o espaço, pelo menos da forma e com todo respeito, porque tem diversos cantores de funk conscientes, críticos, inteligentes. Não é uma generalização em hipótese alguma, mas é uma constatação dos grandes nomes do mercado, né? O mercado se apropriou e nos deixou refém, né, das ideias. Então a gente está muito alienado, sabe, Rô? E a esquerda abandonou a base. Se antes tinha as SEBs, tinha os sindicatos que exerciam um papel mais importante na sociedade, a Igreja Católica tinha as suas células de base, né? Os artistas que eram da época, e Caetano Veloso, sei lá quem, tinham mais nome de forma popular, hoje nem tem tanto, nunca foram exatamente populares, né? Mas sempre chegaram numa fração grande da sociedade. Hoje chega numa fração muito pequena e foram também taxados de esquerdistas e deslegitimados nesse sentido. Então a gente está meio que a Deus dará. Me preocupa muito, né? Eu lembro de um papo que eu tive com o KLJ há um tempo atrás, o ano passado, na verdade. E assim, o que ele contou foi muito isso, do tipo, ninguém tá mais ligando para nada, né? A favela entendeu que ela tem que se virar, que ela tem que sobreviver por si só, que não dá mais para sentar e esperar o poder público, porque ela já esperou por muito tempo e nada foi feito. Só que hoje também ela está percebendo que não dá para comprar também essa ideia barata de que vou resolver o seu problema, de que você é um empreendedor e que você é dono do seu trabalho, do seu horário, enfim. Tem uma nova mentalidade aí que a gente precisa entender para poder captar, Rê, porque o que eu sinto muito é que há um certo abandono e que toda essa movimentação, principalmente da periferia para a direita e para a extrema direita, é um grito de socorro, assim. Porque tá todo mundo cansado. Não dá para você chegar lá, eu vou fazer isso, vote em mim porque eu vou melhorar, porque as coisas não melhoram, sabe? Eu sinto muito como um grito de, pelo amor de Deus, gente. Será que alguém vai fazer alguma coisa por mim? Será que alguém vai olhar para mim? Sim, sim. E também a esquerda que confiava por um bom tempo, a esquerda, a população, né, das periferias que confiava um bom tempo na esquerda, passou também a ter um grande descrédito. Claro, muito por conta dos ataques midiáticos, da construção permanente do antipetismo. Mas também, uma coisa tem que ser dita, né? O PT errou, e errou bastante. E nunca veio a público fazer uma autocrítica,
fora de período eleitoral, a gente entende, mas nunca chamou para as discussões ou compartilhou seus erros para que as saídas fossem coletivas, para que as pessoas aprendessem com esses erros, como quem erra e ainda tem boa vontade na construção de algo melhor. E o PT simplesmente fingiu que nada aconteceu quando os seus erros vieram à tona e a população também, pô, ainda mais na periferia, ela fala, oh, mano, você está colocando o mundo na cumbuca, estão ganhando dinheiro, tem um monte de gente vivendo bem. Então, pô, então essa gente aí não é bem também do jeito que a gente imaginava que iria e precisava. E daí a gente não consegue construir novas forças de esquerda, porque há também, foda falar isso, mas é uma chantagem do PT sobre todo o setor da esquerda progressista na sociedade. Que é a seguinte, ou vocês votam em nós, ou o fascismo volta. E Nossa, aí? essa Então, questão da quantos mais anos a gente renovação vai ficar nessa? Quantas décadas? Quantos não governos? A vai. gente vai precisar perder a extrema-direita voltar para criar uma nova força? E daí também uma crítica a essas outras forças. Pô, não adianta criar uma força política em corredor de universidade, uma linguagem que ninguém entende, Acadêmica, não. acadêmica, abstrata, de discussão, que eu li o livro tal, que o livro tal fala Longe que das o necessidades, não outro dá. tal, cara, uma loucura total. As pessoas também não têm ideia do que acontece e os poucos que têm a mínima ideia não constroem naquele território uma luta que mostre a radicalidade das palavras dele. Porque o que nos importa é a radicalidade dos atos. A prática é o critério da verdade. A fé sem obra é morta. A radicalidade dos atos endossa a radicalidade da crítica. E Uhum. não o contrário, que é o que hoje também uma parcela que faz essas críticas ávidas, assim, sabe, radicais e tal. Pô, mas seja radical na prática também, para ver uma possibilidade. Porque senão fica uma coisa chata, né? Fica uma coisa meio vazia. Não é legal. Sempre os mesmos, Rê, e é uma preocupação muito forte, assim, da nossa renovação, de fato, né? Para alguém sentar, alguém tem que levantar, mas ninguém quer sair da cadeira. Assim, fato, isso é fato, né? E essa renovação vai ficando cada vez mais difícil, até um ponto em que a gente pode ficar encurralado, sinceramente, assim. Porque a gente não está preparando, a gente não está formando, a gente não está ouvindo a rua, a gente não está nem indo para a rua, né? Esse é o nível. Esse é o nível. E o próprio governo tem desmobilizado Totalmente. as manifestações. Pô, a gente tinha uma cultura de ocupar as ruas que depois da derrota da esquerda em 2013 virou um trauma e ninguém mais puxa nenhuma manifestação de rua em termos, né? Ninguém, principalmente o Partido dos Trabalhadores mesmo, né? Depois de ter perdido, mas, oh, meu Deus, a coxinha não é coxinha, era popular. E no meio do caminho foi tomada pela direita, pelo MBL, por esses setores mais conservadores e oportunistas da sociedade que a gente sabe que sempre existiu. Agora, que tinha a condição de ser disputada e tomada uma fatia daquelas multidões para a esquerda, com certeza tinha, né? Momentos de luta são momentos de polarização, em que você pode conscientizar as pessoas por um lado e para o outro. Mas escolheram não fazer isso, porque naquele momento tinham medo de que isso acelerasse o impeachment. Mas o impeachment já estava dado, o processo. Então, a rua é que poderia salvar o mandato da presidenta Dilma. Mas como negaram a rua, desde então, só contam com o apoio de Juscelino Filho, de Arthur Lira, só os piores picaretas para compor ministério, para compor alianças no Congresso Nacional, para manter a governabilidade, para manter o mandato. Enquanto a gente vê na Colômbia, na Venezuela, nos países que têm governos à esquerda, no México. México, Uhum. nos países que têm governo à esquerda,
a gente vê o quê? Que o povo garante a governabilidade. Não existe governabilidade real sem o povo. De resto, não é governabilidade, é gerenciamento dos interesses capitalistas, meramente. Meu amigo, meu futuro presidente. Ficaria horas conversando com você. Satisfação também, A gente Rô. faz Tá uma muito parte bom. 2 e parte 3 qualquer Temos dia que desses. fazer. É só chamar. Nossa, um monte de coisa para falar com você. Mas, ó, vamos falar aqui, ó. Tá à venda a camiseta do Núcleo Periférico no site. Ó, já tô com a minha aqui, que é um projeto muito bacana, né, Rê? Então, vou deixar aqui pra galera. Qual é o site, Rê? É núcleoperiférico.com.br. .com.br. Dá uma força lá, camisetas incríveis para ajudar esse projeto maravilhoso do Renato Freitas, E lá em conheçam lá no Curitiba. Instagram, joga arroba núcleo periférico no Instagram, veja lá os vídeos, as atividades, para você Boa, saber exatamente do que a gente está falando. maravilha. Ó, falei meu presidente, ó, a galera que já se manifestou. É de muita gente, Rê. E aquela coisa, você nunca tá sozinho. Obrigada por tudo, obrigada por ser essa voz, obrigada por ser essa pessoa combativa, essa pessoa doce e essa pessoa que dá vontade de ficar conversando, de que dá vontade de ter você ali com a caneta na mão, colocando suas ideias em prática, enfim. Estamos aqui na torcida, Rê, e principalmente ao seu lado. É nóis. Você nunca está sozinho. Eu sou, Obrigada. eu sou porque nós somos. E a Exato. família é grande. A A família é luta é grande. árdua e a vitória é certa. Tá Mexeu, certo. mexeu com um, mexeu com todo mundo. Não Vai mexe, não. segurando. Obrigada. Beijo, Boa Rô. noite. Boa Seguimos noite. na luta. Tchau. Tchau.